Maravilha. Pessoal, vamos chamar aqui agora um amigo nosso, professor de Direito, doutor Evandro Carvalho Menezes. Evandro Menezes Carvalho, deixa eu colocar aqui na tela, conversar com a gente. Tudo bem, Evandro? Olá, tudo bom? Como vocês estão? É um prazer estar aqui de novo, Miguel. Muito bom rever a Yara. Há pouco tempo tínhamos nos encontrado lá na China, né? E daqui a pouco é você, né, Miguel, que estará lá, né? Sim. Muito bom. Maravilha. Seja bem-vindo, Evandro. Muito bom recebê-lo aqui na nossa série especial China em Foco. China-Brasil, 50 anos de relações diplomáticas. Vou deixar aqui com o Miguel, que vai abrir a nossa entrevista, e depois eu faço a minha pergunta, tá bom? Tá bem. Então, eu quero começar quente, né, com uma pergunta forte, falando das tensões geopolíticas que estão se acirrando no mundo. A China, ela tem enfrentado sanções econômicas brutais. Os Estados Unidos têm tentado, de todas as formas, asfixiar a China, sobretudo no campo tecnológico, que é um campo vital para qualquer país do mundo, e sobretudo para a China, que é o maior mercado do mundo de produtos tecnológicos. Então, os Estados Unidos, você tem acompanhado, ele proibiu empresas do mundo inteiro de vender chips avançados para a China, proibiu vender chips com tecnologia superior a 7 nanômetros. Né? Então, a China ela foi obrigada a desenvolver tecnologia própria, e ela conseguiu fazer um celular, o Huawei conseguiu fazer um celular com 7 nanômetros, está caminhando para dominar mais ainda essa tecnologia também de litografia. Como é que você está vendo essa guerra econômica entre China e Estados Unidos? Miguel, na verdade, vamos dizer assim, as regras do jogo que eram jogadas, né, depois que foi criado lá a Organização Mundial do Comércio, elas estão sendo frequentemente violadas, né? Claro que os países, de certo modo, muitas vezes davam subsídios proibidos, né, impunham tarifas dentro daquele jogo regular, mas num ambiente de um relativo fair play, né? Vamos colocar nesses termos. O que a gente está assistindo agora é um ato, eu diria, quase de desespero, né, dos Estados Unidos, visando a contenção da China nas infraestruturas críticas, né, em razão da velocidade com que a China tem se desenvolvido nesse segmento, né? E a capacidade chinesa de responder a esses desafios impostos pelos Estados Unidos também são evidentes, não só pelos exemplos que você mencionou, mas também quando a gente olha a própria relação comercial de importação, exportação. A China ainda continua sendo, né, um ator importante, ela consegue abrir mercados, não só nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos, né? Mas, voltando ao teu tema, ela tem investido bastante, né, na sua autossuficiência tecnológica e ocupado, como a gente já sabe, áreas de fronteira, né? E a base disso qual é? Muito investimento, né? Muito investimento em pesquisa, em educação, né? Os estudantes chineses, né, o número, né, você deve ter esses dados mais atuais aí, né, de estudantes chineses formados na área de engenharia, né, biologia, química, física, matemática, né, sobretudo, é um número muito superior, né, ao número de alunos que os Estados Unidos formam nessas áreas. E então você tem também isso é um fator importante que dá muita competitividade também para a China. E no momento em que ela assume a liderança em vários setores no campo tecnológico, sendo detentora agora, né, numa posição de liderança no número de patentes. Claro, isso é um dado significativo, mas é importante também sempre a gente analisar, né, o quanto essas patentes se revertem, né, vamos dizer assim, em retorno, né, financeiro, né, econômico e desenvolvimento para um país. Mas ela tem, de fato, assumido a liderança em diversos setores, e isso dá uma vantagem para ela muito grande, né? Carros elétricos é um exemplo, né? Ela tem assumido a liderança que, do ponto de vista até científico, né, que os Estados Unidos têm dificuldade, né? Você
mesmo com o número de pessoas formadas ainda relevante dos Estados Unidos para esse tipo de segmento, elas não têm onde pesquisar esses assuntos dos Estados Unidos da mesma quantidade que a China tem de centros de pesquisa. Esse é um ponto importante, né? Então, claro, as imposições dos Estados Unidos, a gente poderia dizer, do ponto de vista do fechamento, vamos dizer assim, né, do mercado estadunidense para a China, né, ou das restrições estabelecidas pelos Estados Unidos para a China dentro do mercado estadunidense, estaria dentro desse jogo, eu diria, com um certo cinismo, né, porque lá atrás criaram a Organização Mundial do Comércio e agora estão ignorando completamente ou parcialmente a OMC. Agora, o complicado é quando, né, os Estados Unidos utilizam de sua força econômica, né, para, a partir de leis internas, criar dificuldades para que outros países possam estabelecer relações soberanas, né, no campo da tecnologia com a China. Né? Aí você tem esses efeitos extraterritoriais de leis estadunidenses, né, se aproveitando, né, da força de suas empresas, das empresas estadunidenses, por mais que sejam privadas, mas as leis estadunidenses elas acabam criando obstáculos, né, para essas empresas operarem na China ou em outros países parceiros da China. E isso é que é muito complicado, né? Evandro, hoje foi anunciado, foi noticiado pelo New York Times uma quinta rodada de negociações entre China e Estados Unidos no que eles chamam de Grupo de Trabalho Financeiro, China-Estados Unidos. É um mecanismo aí novo e, segundo a mídia, tanto chinesa quanto dos Estados Unidos, quais são os temas da pauta? Estabilidade econômica e financeira, regulação financeira e cooperação, mercado de capitais, acesso ao mercado, questões comerciais e tarifárias, controle do fluxo de fentanil, que é um problema sério de saúde pública nos Estados Unidos, e também as reformas econômicas da China, conforme anunciados aí na terceira plenária. E chama a atenção que, a despeito de tudo isso que você falou, no frigir dos ovos, Washington depende muito de Pequim para não quebrar. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa contradição aí, que, né, meio que dá uma no ferro, outra na ferradura. É muito interessante, né, Yara? Você sabe bem disso, você esteve lá, acompanhou bem e entrevista pessoas que estão envolvidas nessas áreas, né? Quer dizer, o entrelaçamento, né, da economia dos dois países faz com que eles se vejam numa situação curiosa, né? No caso dos Estados Unidos, né? Feito uma vez eu vi um comentário interessante, né, sobre os lutadores de boxe, né? Mesmo aquele que bate, ele também faz um esforço muito grande, né, ao bater, né, ao esmurrar o seu oponente, né? E às vezes o vencedor é aquele que resiste mais às pancadas, né? Porque o que está batendo também está fazendo um esforço físico muito grande, né? Então conta também aquele que resiste muito, né? Então eu vejo um pouco a China nessa posição de quem está numa posição de resistir a esses golpes, né? Postos, né, pelos Estados Unidos, e essas iniciativas, como a que você acabou de mostrar, elas acabam sendo aqueles momentos em que os dois países, né, decidem, eu não vou dizer conversar para resolver, equacionar uma relação tensa, porque isso vai ser a tônica, pelo menos, até a primeira metade deste século, quiçá o século inteiro, né? A gente não dá para prever, né, essas coisas, mas pelo menos até a metade deste século, a tônica é essa relação difícil, né, de competição entre os dois países. Se ficassem assim, né, numa competição dentro das regras ou dentro da política, da diplomacia, ou se ficar assim, ainda que bem, isso já pode criar um cenário de alguma previsibilidade para os demais estados, né, não só para eles dois. Agora, eu queria fazer uma menção, que é o seguinte: a China tentou, e foi o governo de Xi Jinping, de criar uma espécie, né, de G2, né, no seu primeiro mandato, né? Houve uma tentativa de criar, né, o governo chinês até fala, né, de uma diplomacia, me escapou agora a expressão, como é que eles usam?
Agora me fugiu, alta diplomacia, uma diplomacia de país grande, é uma expressão assim que eles utilizam, né? Que dentro desse contexto tinha a ideia do G2, né? Essa ideia do G2, que a gente até lia na mídia chinesa, naquele primeiro mandato do Xi Jinping, desagradava um pouco, né? O G7, o G20, multipolar, né? Mas o modelo é um desses dois países, a reunião desses dois, né, seria determinante para a economia mundial. Houve um pouco lá atrás esse tipo de discussão, mas é interessante porque não sabemos, né, se a realidade se imporá de tal modo que esse G2 acabe sendo, vamos dizer assim, estabelecido em função da relevância da relação entre esses dois países. Evandro, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu só mencionar também aqui a gente está fazendo esse especial 50 anos de relações diplomáticas Brasil e China. Tá havendo uma exposição na Câmara dos Deputados, né, Yara? Essa exposição ou é no Palácio Planalto? Ela é no Congresso Nacional, porque ela fica exatamente entre o Senado e a Câmara, é o Salão Negro do Congresso Nacional. É isso. Até a nossa colega Ana Prestes, ela está lá, por isso que ela não está aqui, ela está lá, que ela é uma das curadoras dessa exposição. Então, Evandro, ainda voltando à questão, né, geopolítica, mas trazendo para a relação do Brasil com a China, a gente sempre conversa sobre isso, mas a gente tem sempre que atualizar isso. Quais são as oportunidades que o Brasil está perdendo, ou que o Brasil está ganhando, não sei, em relação à China, né? A China é o maior parceiro comercial do Brasil e está se tornando cada vez mais, não é uma coisa que está estável, nem diminuindo, está aumentando de forma impressionante, inclusive. O Brasil tem exportado, o Brasil meio que acompanha o crescimento da China, porque o Brasil se tornou um fornecedor de produtos absolutamente estratégicos, alimentos, petróleo, minérios de ferro, né? De certa forma, toda essa expansão chinesa usou material do Brasil, minério de ferro. Quais são as oportunidades que o Brasil deveria estar explorando mais, na sua opinião? Olha só, eu acho que há uma oportunidade que o governo deveria aproveitar neste momento, né? A gente viu há pouco tempo o presidente Lula mencionar ou pelo menos mostrar-se aberto a negociar com os chineses a possibilidade do Brasil participar da iniciativa Cinturão e Rota, o grande projeto, né, do governo chinês, que tem a infraestrutura como a sua coluna vertebral, mas não é apenas isso, tanto a infraestrutura pesada quanto a soft, né? Então, acho que abrir esse diálogo com a China permite que o Brasil negocie com os chineses novos caminhos ou alguns ajustes nessa relação bilateral. Por exemplo, né, a gente sabe que o Brasil, enfim, essa é uma demanda antiga, né, de que o Brasil exporta apenas soja, óleo, minério, né, na sua pauta de exportação. Mas veja, a gente não pode chegar para a China e dizer assim, olha, vocês só compram óleo, soja e minério, né? Compre de nós outras coisas, né? Produtos com algum valor agregado. Tá, o chinês pode chegar e dizer, não, tá bom, ok, mas o que vocês têm aí que seja num bom preço competitivo e com a mesma qualidade superior que a nossa? Então, você não pede favor, né? Nesse nível, né? Você negocia termos para viabilizar determinadas mudanças, para que essa relação, inclusive, ela possa ser longeva. Então, veja, se você tem um superávit de 50 bilhões de dólares, o que o Brasil faz com esse superávit? Com a China, né? Esse superávit, que possa também ser revertido para um processo que ajude o Brasil no seu processo de industrialização, de desenvolvimento tecnológico. E a China, ao contrário do que outras pessoas possam pensar, está muito aberta a esse diálogo,
né? Você pode incluir essa discussão, por exemplo, no âmbito da Rota da Seda Digital e debater com os chineses os termos desta parceria, de modo que o Brasil também possa desenvolver mais nesse setor, né? E até de uma maneira complementar, né? A área espacial, a China tem dado saltos incríveis, né, no setor espacial. Se acompanharmos isso detidamente, é impressionante a quantidade, né, de foguetes tripulados que a China está enviando, né, por ano. Um negócio que... E as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. O Brasil não pode perder tempo com isso. Fala-se sempre, né, do Cibres, o projeto, né, do satélite, mas é hora de avançar, ir para outros setores, outras áreas, né, dentro desse campo da engenharia espacial, por exemplo, né? Então, você tem oportunidades que precisam ser agora negociadas com a eventual participação do Brasil na iniciativa Cinturão e Rota. É aí onde está a grande questão. Quer dizer, veja, Miguel, o agronegócio brasileiro já é super bem estruturado, tem muitos recursos, né? Ele já tem as pesquisas deles, os centros de pesquisa. Você tem o próprio governo com a Embrapa, que ajudou muito esse desenvolvimento, né? É preciso agora a gente pensar o seguinte: quais outras áreas, como, por exemplo, a saúde, né, que existe uma Rota da Seda da Saúde, a Rota da Seda Verde, que a gente poderia avançar com os chineses projetos de grande envergadura, além daquele que você gosta muito, eu gosto também, que é o tema da mobilidade, da integração do país através de trens, de rotas. Então, há vários caminhos para isso. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa, sabe? Me parece, né, que nesta relação com a China, o Brasil é como se a gente tivesse ainda do lado brasileiro, né, não aproveitando todo o seu potencial. Olha só, na China, né, o governo trabalha e muito com os centros de pesquisa, né, e tudo isso depende de muito investimento em educação e pesquisa. Isso o nosso país precisa fazer, e sobretudo na relação com a China. Não há a menor possibilidade de estabelecer uma relação num outro patamar, né, de complexidade com os chineses, se não tivermos um investimento pesado, né, em pesquisa naqueles setores que a gente, em parceria com os chineses, poderia dar saltos maiores, né? Sem isso não é possível. Então, esse é um aspecto importante. Então, o governo chinês, com as suas universidades, os governos das diversas províncias, tem uma conexão, Miguel, extraordinária com os centros de pesquisa, né? Inclusive, eles estão sempre conversando, querendo vir, fazendo eventos, palestras com estrangeiros, né? Isso é um negócio, para mim, fenomenal. Eles querem entender constantemente o país onde há investimento chinês, né? E aí a gente precisa sair, Miguel, aí a tarefa mais de arroz com feijão, daquele básico, né? Onde aí o brasileiro chega na China, entra com a síndrome de Marco Polo e vai falar daquelas coisas que se fala há 40, 30, 50 anos, né? Então, como é que a gente sai disso, né? Gostei dessa expressão, Evandro, síndrome de Marco Polo. Desenvolve um pouco mais dessa expressão. É o seguinte, as pessoas querem chegar na China e é como se fossem assim, grandes aventureiros que estão desbravando um país longínquo, difícil de decodificar. Ora, veja só, eu realmente ficaria muito admirado e eu acho que a gente tem que bater palmas, né, para os estrangeiros que foram à China no século XIX, início do século XX, né? Quem sabe ali até nos anos 60, né? Mas agora, a China é um país extremamente desenvolvido, em várias cidades, entendeu? Segura, tecnológica. Então, assim, aí as pessoas vão para a China, ao invés da gente focar naquilo que interessa, estudar aquilo que interessa, aí vai trabalhar temas que já são antigos, né? Ou vai fica nessa de mostrar apenas o cosmético, né? Aí vai lá, foto comendo cavalo marinho. Os chineses não comem essas coisas, entendeu? Aí fica mostrando aquele lado pitoresco, né? Aquela velha história, né? O lado romântico, né?
Ou então é aqueles que querem mostrar o lado, quando quer criticar, fica mostrando, né, o lado da política que discorda e tal, e a gente não sai disso. O Brasil precisa encontrar quais são as suas questões, seus interesses com a China, acabar com essa síndrome de Marco Polo. Esse pessoal tem que chegar lá com muita humildade, estudar bastante. E agora, é importante, nesse contexto, a gente ter o país apostar, Miguel, eu acho que isso é importante ser dito aqui, quando eu falo novamente em pesquisa, né, em pessoas que vão fazer isso. A China conta muito. O número de delegações chinesas, né, de universidades que vêm para o Brasil, que vêm fazer parcerias, que organizam eventos, que convidam, né, as universidades que convidam pesquisadores para ir para a China, e não é só o âmbito universitário, não, né, para jornalismo, para política, eles convidam sempre pessoas para irem para lá com recursos, né? A gente não vai, obviamente, ter essa capacidade econômica para isso. Mas veja, a grande maioria dos brasileiros hoje que estudam China estão estudando com bolsa do governo chinês. Né? A gente não tem, dada a relevância, né, dessa relação bilateral, não há no Brasil uma política à altura para o desenvolvimento de uma relação com a China que o Brasil possa, né, usando grandes saltos, mas não aquele grande salto, né? Mas um que realmente o Brasil possa aproveitar. E o momento é oportuno, porque no instante em que a China encontra dificuldades de estabelecer determinadas parcerias com os países, alguns países envolvidos como os Estados Unidos, eles vão procurar, né, os países que estão abertos para essas parcerias. Né? Então, essa é uma questão. E para isso, o último comentário, desculpe, Yara, Miguel, veja, me permita, com todo o respeito que eu tenho ao Ministério das Relações Exteriores, ao Itamaraty, a capacidade dos nossos diplomatas, né? Mas, assim, ainda é muito fechado. Né? É muito fechado. Olha, é inconcebível. Eu fiquei 1 ano lá. Eu conheço colegas que ficaram 1 ano lá. Colegas que estão lá 1 ano ou mais, etc. Você não vê, né, o governo brasileiro, seus diplomatas, convidando os brasileiros para conversar, bater um papo sobre a experiência deles, o que pode ser feito. Somos completamente ignorados pelo governo. E olha, é um erro gigantesco. Sabe por quê? Porque a China é o que é por conta da ciência e da universidade também. Eles sabem disso. Né? E agora, veja, basta um estrangeiro pisar lá, que eles já convidam para dar palestra, para falar do país, né? E eventos, eles querem saber, querem aprender, querem ouvir, né? A todo instante. Né? A gente não faz isso. Né? Então, assim, é preciso mudar uma postura, né? Pensar uma cartilha diplomática de relacionamento com a China, onde a gente possa ganhar mais velocidade. Quando a China fala em modernização socialista, né, modernização com cara ao estilo chinês, né, como um contraste à modernização ocidental, ela tem 2 pontos importantes aí, né? É ser mais eficiente e mais equitativa que o modelo ocidental, né? Então, você tem um componente aqui, né, de política pública, né, que eles vão falar de prosperidade comum para ser mais equitativa e, de fato, né, retiraram milhões de pessoas da extrema pobreza, etc., mas também mais eficiente. Né? Então, tudo gira em torno de uma concepção, né, de desenvolvimento muito mais sistêmico e que não passa ao largo dos centros de pesquisa. Infelizmente, este ponto aqui no Brasil, os pesquisadores e professores estão completamente abandonados. Não há a menor possibilidade de competir e de se relacionar de igual para igual com os chineses se a gente não investir em conhecimento no nível avançado que os chineses estão investindo. Oh, excelente, viu, Evandro? Pena que não deu para a gente falar do outro assunto que é objeto do seu livro, mas não vai faltar oportunidade, que é a construção dos pensamentos chineses, né? Para a gente entender um pouquinho melhor. A China tem que entender que eles adaptam tudo para a realidade deles, né?
inclusive, eu vou deixar duas matérias aqui, que é o neoliberalismo, que é muito curioso, que a China nunca aderiu ao consenso de Washington, mas é a que mais lucra e cresce a partir do neoliberalismo, e também a visão dessa questão do Adam Smith, né? A mão invisível do mercado, que na China tem um par de mãos invisíveis, não apenas um. Vou deixar aqui para vocês. Muito bom. Evandro, na próxima a gente fala do seu livro, que vai sair ainda, mas a gente vai ter muita oportunidade de falar dele, porque ele nem saiu ainda, e fica mais uma razão para você voltar. Maravilha. E eu tenho que terminar agora o bloco com você, eu tenho uma outra entrevistada que já está aqui na sala. Yara, então, está liberado, eu vou conversar aqui com a minha amiga professora. Muito obrigado. Evandro, um forte abraço. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.